Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos. Em que pese o nome do nosso canal ser Explicando a Notícia, isso significa dizer que eu posso explicar qualquer notícia aqui no canal. Eu sei que as matérias aqui tratadas são predominantemente matéria previdenciária. Entretanto, para essa exclusividade, nós temos um dos maiores canais sobre o assunto aqui no YouTube, canal Walter dos Santos. E por esta razão eu creio que vocês irão me desculpar e até compreender o que pretendemos fazer com isso. Vejam, pessoal, promotor de justiça expede alvará de soltura de preso temporário. Eu vou ler essa matéria e já vou explicar para vocês. É para dar risada. Um promotor de justiça de Navegantes, no estado de Santa Catarina, expediu no início deste mês um alvará de soltura. Estou falando de um promotor de justiça. Para você que não é do meio jurídico, a função do promotor é acusar. Vamos continuar. No despacho, que eu já vou ler abaixo, Márcio Gai Veiga, promotor da 4ª Promotoria de Justiça do município, determina aos policiais do GAECO que ponha em liberdade um réu preso em cumprimento de mandado de prisão temporária expedido pela Vara Criminal da Comarca de Navegantes. Então nós temos que quem determinou a prisão desse indivíduo foi um juiz ou uma juíza, que é a única autoridade judiciária que pode determinar o encarceramento de um indivíduo. Se você não for preso em flagrante, você só pode ser preso por ordem judicial fundamentada. Vamos a um exemplo aqui de 15 segundos. O policial militar está patrulhando, deparou-se com um indivíduo em situação de flagrante. Prendeu esse indivíduo, ele deu voz de prisão para esse indivíduo, conduziu até a presença da autoridade policial. Quem que é a autoridade policial? Delegado de polícia. O delegado de polícia, ele ratifica a voz de prisão do agente da autoridade. Quem é? Policial militar. E nem o delegado tem competência para manter esse indivíduo preso. O que o delegado faz? Ele é obrigado a comunicar em 24 horas à autoridade judiciária, qual seja um juiz de direito. E aí o juiz vai falar se o cara permanece preso ou não, mesmo em situação de flagrância. Daí, o indivíduo só permanecer preso por ordem fundamentada de um juiz. E, igualmente, só pode ser solto por determinação da autoridade judiciária. Leia-se juiz ou juíza de direito. Mas aí, diante de tudo isso que aprendemos na faculdade, eu me deparo com um post em uma rede social de que um promotor de justiça havia expedido um alvará de soltura. Pessoal, isso aqui, para quem entende o mínimo de direito, é um dos maiores absurdos jurídicos que possa existir. Vamos ler o documento? Vamos lá. Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, GAEC, de Itajaí, Santa Catarina, documento oficial do Ministério Público. Alvará de soltura é o título do documento. O senhor Márcio Gai Veiga, promotor de justiça da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Navegantes, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com a lei. As atribuições do promotor de justiça não é expedir alvará de soltura, nem tampouco existe lei que permita que o promotor de justiça expeça alvará de soltura. Se você conhecer uma lei que tenha essa previsão legal, deixa nos comentários que eu quero conhecer, porque fiz 5 anos de direito, não sei quantos cursos, já perdi até as contas, pós-graduação, e não conheço uma lei que permita a expedição de alvará de soltura por promotor de justiça. Mas aí nós deparamos com um documento oficial de um órgão da envergadura que é o Ministério Público Estadual e diz que está se valendo de suas atribuições e em conformidade com a lei para expedir alvará de soltura. Vocês ficaram loucos? Continua o documento. Determina aos agentes policiais do GAECO, Grupo Regional de Itajaí, de serviço nesta unidade, ou a quem suas vezes fizer, que ponha imediatamente em liberdade
em perfeitas condições físicas, se por outro motivo não estiver preso, Roberto Carlos de Souza. Deve ser piada, até o nome do cara deve ser piada. Preso em cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido pela Vara Criminal da Comarca de Navegantes referente aos autos, ao número do processo. E aqui está o número do processo, tendo em vista que o mesmo foi interrogado na presença de sua defensora. Cumpra-se, dado e lavrado nesta cidade de Itajaí, estado de Santa Catarina, quinta-feira, 1º de novembro de 2019, às 18h30. Lógico que os órgãos de imprensa minimamente atentos foram perguntar para o Ministério Público se isto é legal. E em resposta, em nota, a assessoria de imprensa do Ministério Público explicou que, pasmem, é uma prática comum. Isto acontece com frequência lá. E não é só isso. A Associação Catarinense do Ministério Público apoiou o promotor e disse: é prática comum que o promotor de justiça e a autoridade policial coloquem o preso temporário em liberdade, assim que constate a desnecessidade da continuidade da prisão do investigado, comunicando imediatamente ao juiz que decretou a custódia. Ou seja, nós temos que a associação compactua com este ato praticado pelo promotor de justiça. Eles adaptam as normas aos seus próprios desígnios. Eles fazem uma interpretação da norma extensiva para lhes favorecer. Por que eles não fazem essa interpretação extensiva para beneficiar o cidadão? Afinal de contas, todo agente público deve trabalhar em prol da coletividade, da sociedade, do cidadão, e não em defesa dos seus próprios interesses. Daí nós termos guardas municipais abordando cidadãos nas ruas, o que não pode, é proibido pela Constituição. Este tipo de decisão também não pode, pessoal. Eles fazem uma adaptação, eles fazem uma interpretação extensiva, eles adaptam as normas aos seus próprios desígnios. Por que então que não faz uma interpretação extensiva para beneficiar o cidadão? Só fazem para beneficiar a eles próprios. Repercuta o entendimento de vocês aí nos comentários. Um forte abraço e até o meu próximo vídeo.